gente, tudo bem? Eu tô muito sumida. Há 3 anos que eu não posto nada. Pois é, gente. Espero que vocês tenham sentido minha falta. Porque eu sou muito legal. No PBS não tem nenhum seguidor, eu acho. Não sei, gente. Hoje eu quero falar sobre alguma coisa. Tipo, eu quero falar sobre a vida. Crítica sobre qualquer coisa que dá na telha. Só que eu não quero ter uma conversa. Ai, eu ando sendo social. Não tô, não. Só não quero conversar pro celular. Então eu vou falar com vocês. Talvez seja, tipo assim, um pouco oversharing. Talvez seja. Mas tudo bem, né? A gente precisa ter algum problema. Tô brincando. Não sei, gente. É que eu me sinto muito ausente às vezes, sabia? Queria conversar com vocês sobre internet. Tá? Assunto polêmico, porque eu sou a pessoa mais viciada em internet que possível. Eu vivo por internet, eu vivo no meu Pinterest. Eu vivo mandando mensagem, tipo assim, pra minha melhor amiga só. Mentira. Não mando mensagem pra ninguém, gente. Esse é um ponto que eu queria tratar. O que mais? Eu amo postar. Eu sou, tipo assim, posto tudo da minha vida. Tudo que eu posso estar postando, eu posto. Por quê? Mas, obviamente, gente, né, gente? Não no pessoal, não no pra todo mundo ver. É que assim, gente, eu gosto de... Aí chega um ponto que minha terapeuta fala comigo. Eu respondo minha vida. Acho que a gente tem hoje em dia esse problema de compartilhar demais. Mas eu não sei, porque eu sinto que o meu compartilhar é um pouquinho diferente. Tipo, postar sobre a minha vida. Porque eu posto... Quando eu falo, tipo assim, todo mundo hoje em dia, né, pelo menos a minha idade, tem XD, uma conta privada. Eu tenho a minha, que é o meu ADS. Gente, eu tenho esse nome há 3 anos, o mesmo nome. E, tipo, eu me acho genial por isso. Porque, tipo, ADS. Chiu, Amanda do Pascal. Vocês não acham genial? Não? Tudo bem. Mas é que eu acho que a gente, tipo assim, gente, eu sinto que eu tô compartilhando minha vida com meus amigos. Tipo, porque eu acho... Não me levem mal. Eu acho as relações pela internet hoje em dia tão frias. Antes tinha tão mais graça. No meu ponto de vista, né? Não sei. Antes eu sentia que, tipo assim, nossa, conversar pelo celular com alguém sobre a vida era muito mais legal. E hoje em dia, tipo... Óbvio, né, gente? É diferente. Ah, tô dando paquerinha, a gente tá dando em cima um do outro. Tô falando com minha melhor amiga. Tá voltando. Tô falando com minha melhor amiga. Mas é que, gente, na minha cabeça, só tem graça falar com minha melhor amiga. Tipo, pelo celular, porque eu escuto. É como se eu estivesse escutando ela. Quando ela escreve, quando ela digita, porque ela manda áudio, né? Porque você não teria graça. E, tipo, eu acho que perde a graça conversar pela internet quando você não vê a pessoa pessoalmente. Tem isso também. Porque você vai ficar conversando pela internet com a pessoa e, tipo, você não vê a pessoa, tipo, você fica naquela. Não sei, na minha cabeça não tem graça. Tipo, a graça não tem carinho, não tem afeto pro celular. Não tem. A graça pra mim é você sair com a pessoa e dar um abraço na pessoa. E aí falar, nossa, e ficar conversando, e ficar olhando no olho da pessoa, sabe? Hoje em dia eu não vejo mais graça nessa coisa de, tipo assim... Ai... Ficar conversando pelo celular. Ficar conversando. Não vejo. Eu só mando mensagem pros amigos quando tem realmente alguma coisa pra falar. Mesmo minha melhor amiga. Tipo, alguma coisa pra falar. Tem que ter alguma coisa. Não vou mandar mensagem pra ficar falando sobre nada. Falar sobre nada eu só falo pessoalmente, entendeu? Enrolê. Eu sou a pessoa mais a favor de falar sobre nada, gente. Eu e meus amigos, a gente discute sobre cada coisa tão inútil. Mas eu acho que a grande questão é que... Caiu minha luz. Caceta. Tá vendo, gente? O que tá acontecendo? Quer ficar aqui? Tô aguentando. Eu acho que a grande questão é que tem a parte do afeto. Entende? Tem a parte de você ouvir a risada da pessoa e não ficar naquele kkkkkkkk infinito. Em que, tipo assim, será que a pessoa tá realmente rindo? Eu acho que é muito mais real. É muito mais verdadeiro, conversar pessoalmente, isso sempre, né? Mas é que eu não sei, antes pra mim tinha tanta graça. Era tão legal conversar pelo celular. Óbvio que nem eu disse, situações, né? Mas hoje em dia é tão... Eu olho que eu sou a pessoa mais a favor da internet. Possível. Gente, pra mim é a coisa mais legal no mundo. Você se entretém. Pode ser tão profundo e pode ser tão raso. Tipo, depende do seu mood, tá tudo bem. Tipo... Você pode estar conversando com alguém da Bélgica. Gente, eu já conversei, tipo, não conversar de, tipo assim, conversar para ter alguma coisa, não.
eu um dia instalei um aplicativo para fazer amigos de outros países. Tipo, literalmente, fazer amigos de outros países, porque eu queria treinar meu inglês. Eu fiz um amigo da Bélgica. Tipo, literalmente da Bélgica. Loucura, né? Loucura. Tipo, o cara falava holandês. Tá tudo bem. E, tipo assim, eram pessoas também querendo, né, treinar inglês. Então eu achei isso muito legal. Todo mundo tava ali treinando, né? Achei isso muito legal, porque hoje em dia a gente consegue saber sobre as coisas, mas ao mesmo tempo eu acho muito preocupante a dependência que a gente tem na internet. Tem pessoas muito mais evoluídas que eu que não têm dependência na internet, pelo menos tem menos. Eu tenho total. Tipo, gente, eu fico 10 horas e 40... Eu fui ver porque eu tinha gravado outro vídeo, não gostei do outro vídeo. Mas, tipo, minha média de tempo diário de celular é 10 horas e 45 minutos por dia. Só tem 14 horas no meu dia que eu não mexo no celular. E considerando que eu tenho 8 horas de sono, eu só fico 6 horas sem meu celular em um dia de 24 horas. Pois é. Então, tipo assim, é um problema. Mas ao mesmo tempo ajuda tanto na internet. Só acho que às vezes é complicado. A internet é uma coisa complicada. Tipo, ajuda muito. Eu sou a maior fã da internet, mas ao mesmo tempo é tão prejudicial em algumas questões. Tipo assim, prejudica a criatividade, prejudica... Tipo, gente, eu já vi gente que só conversa por celular, não sai com os amigos. Não julgo, gente, se você fizer isso, se você faz isso e você tá feliz, muito bom pra você, ótimo. Só que na minha cabeça isso não entra. Assim, você não vê seus amigos? Talvez eu veja dessa maneira porque eu ainda tô na escola. Então, eu vejo meus amigos na escola e tal. Só que eu acho que talvez quando eu entrar na faculdade ou começar a trabalhar, vai mudar meu ponto de vista. Só que eu acho que a vida é a respeito de contextos e pontos de vista. E pontos, né? De vistas. Porque a gente sempre vai estar mudando nosso ponto de vista. A gente ignora mexer no cabelo, mas é que eu tenho esse tique. Eu acho que tem isso, tipo, a gente sempre vai estar mudando de opinião, de acordo com o nosso ponto de vista. Minha avó vai ter um ponto de vista totalmente diferente do que eu tô falando agora, tá tudo bem também. Acho que um dos problemas mais uma das coisas mais prejudiciais da internet é a gente sempre tá se comparando. Tipo, sempre tá se comparando com o outro. E parece muito óbvio, né, o que eu tô dizendo, mas é muito doido quando a gente para pra pensar de uma forma racional e não sentimental. Por exemplo, hoje em dia é muito normalizada a tal FOMO. Eu também sinto, gente, tudo bem. Mas eu tô falando daquela FOMO de, tipo assim, ai, não quero ir no lugar. Aí, tipo, eu vejo gente postando e do nada eu quero ir. Eu não queria antes, e fiquei com vontade de ir. Mas você só tá com vontade porque as pessoas estão postando, parece que tá legal, e você que queria tá postando também. Só. É diferente de quando, sei lá, ai, quero ir em um show. Todos os meus amigos vão estar nesse show. Só que aí eu não pude. Por algum motivo eu não pude. Aí sim, você queria ir antes, mas aí você criar uma vontade só por ter pessoas postando a respeito daquele lugar é diferente, entendeu? Bem diferente. Mas, se a gente é normalizado, tudo bem. Mas isso é pro emocional. Mas eu acho que é um emocional que é ativado justamente pela internet. Se a gente não tivesse internet, tava todo mundo cagando. Ai, socorro. Tava todo mundo sem ligar para isso. Mas pergunta na internet, o pessoal liga. Eu também ligo, gente. Tô falando isso, tô dando uma de super evoluída. Não sou evoluída, tá? Só tô aqui falando. Eu acho que é muito fácil a gente falar e pensar a respeito. Porque quando a gente quer ser racional, a gente consegue. A não ser que você seja muito maduro, gente. Pelo amor de Deus. Não tô falando que eu sou madura também. Mas, tipo assim, tem como a gente pensar de forma racional, né? Só que o emocional pega muito. Eu sou uma pessoa muito mais emocional do que racional. E eu acho que isso também é muito mais sobre temperamento do que maturidade. Mas eu acho que... Me perdi, tá. Eu sou uma pessoa muito mais emocional do que racional. E eu acho que não vai de amadurecimento. Porque, gente, não é porque você é super racional que você é super maduro, né? Assim também. Porque às vezes a gente tem pensamentos equivocados sobre as coisas, mesmo tentando ser racional. E tá tudo bem. Entende? Tá tudo bem. Mas eu acho muito importante a gente ter internet. Ao mesmo tempo que nem eu falei, é prejudicial. Por exemplo, gente, como é que a gente estaria sabendo tantas coisas sobre as guerras que estão acontecendo agora? Sobre os problemas, sobre as coisas que acontecem em outros países. A internet ajuda muito nisso. Eu acho isso muito bom. Por exemplo, se não tivesse internet, eu não ia estar assistindo minhas sériezinhas no meu celularzinho.
Mas a internet também é muito prejudicial pra crianças, eu acho, sabia? Tô falando isso sendo que eu tenho um iPad desde os meus 4, 5 anos. Mas é que é diferente. Eu acho que a nossa geração, quando eu era criança, tinha iPad, tinha TV. Só que, por exemplo, questão da TV. A gente esperava o horário de Hora de Aventura, que era o meu caso. Tá? Eu acordava. Tinha vezes que eu acordava 3 da manhã pra assistir Hora de Aventura no Cartoon. A gente tinha horário. Hoje em dia é muito mais livre. Você só pega o celularzinho e assiste. E as crianças brincavam muito mais também, tá? Muito mais. Mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente sempre vai ter tendo essa visão a respeito da tecnologia com crianças diferente. A gente sempre vai estar julgando. Porque com certeza nossos pais também achavam muito louco as crianças ficarem no iPad. Tipo, gente, é que hoje em dia eu vejo muita criança de 5 anos, 6 anos, que fica o dia inteiro no Roblox, gente. Eu fiz isso, tá? Eu já fiz isso, mas com 9. Diferente, entende? Eu acho que é bem diferente. Porque eu acredito que a maneira com que a gente é inserido na vida social. Não sei se tô falando bonitinho, mas tipo assim. Acho que a maneira como a gente é inserido na vida, no contexto social, tipo assim, no contexto de ai, vai na escolinha e tal. Isso já é um contexto social. Quando você se socializa, gente, perdão. Quando você se socializa com outras pessoas, aquilo vai te moldando. Da maneira, né, com que você socializa, meu Deus, com as outras pessoas. Então, por exemplo, se é uma criança, ela não vê os amiguinhos, ou ela é muito sozinha, ou ela, tipo assim, ou ela é muito sozinha, tipo assim, se ela meio que se exclui, sabe? Fica naquela e os pais não insistem, ela vai ser assim pro resto da vida. Porque eu acho que a gente, por mais que a gente possa ir pra terapia, porque eu sou a maior fã de terapia, por mais que a gente possa, sim, moldar nossos costumes e nossos pensamentos e nosso caráter e tudo mais, eu acho que tem coisas que a gente pega de criança. E tudo bem, a gente é ensinado pelos nossos pais e vai ser assim. E eu acho que essa é uma daquelas coisas. Porque se você cresce, gente, não tô falando que é um problema, tá? Você preferir ficar sozinho, não acho. É só porque eu acredito no equilíbrio. Eu acredito que você ficar saindo toda hora, tipo assim, todo dia na semana, também é um problema. Sempre achei. Então, tipo assim, acho que a gente tem que procurar, como ser humano, um equilíbrio. Entende? E eu acho preocupante quando uma criança é muito sozinha, porque ela vai virar um adulto sozinho. Talvez não incomode a pessoa. Tá tudo bem, talvez não incomode. Só que isso é reflexo da infância que ela teve, da criação que ela teve. Tudo nosso é reflexo da nossa criação, entendeu? A não ser que, sei lá, você busca um psicólogo que... Mas se você vê como um problema, porque tem vezes que você não consegue enxergar que às vezes é um problema. Talvez, que eu já falei, gente, talvez não seja um problema pra você. Mas é uma questão de que pra você, tipo assim, você precisa enxergar o problema pra você procurar ajuda. Ou alguém vai te falar que é um problema e você não vai acreditar. Ou se você for muito mente aberta, muito compreensivo, talvez você entenda e fale, ok, é um problema. Mas depende, tem gente que tem muito preconceito com terapia. Eu sou a pessoa mais fã de terapia do mundo, já falei. Pra mim, todo mundo deveria fazer terapia se tem condições. E pronto. Mas também tem que ser um terapeuta bom. Gente, não dá pra fazer com um terapeuta que não é qualificado pro trabalho, porque a pessoa vai estar, tipo assim, te aconselhando. Eu acho muito importante você levar essa terapeuta a sério. E se você não tem alguém qualificado o suficiente, você tá levando aquela pessoa a sério, você tá se metendo numa cilada. Mas é aquilo. Se a pessoa não vê aquilo como problema, entendeu? E outra, gente, vocês são muito... Ai, eu ia falar uma coisa, esquece. Eu ia falar besteira, reformulei. Mas, do mesmo jeito que se a criança for criada no meio de um monte de festa, no meio de um monte de coisa, de um monte de... sabe? Ela vai tender, a tendência, né? É ela ficar assim quando adulto, quando adolescente. E tá tudo bem, porque é tudo criação, gente, tudo é criação. Tudo é criação. Mas eu acho que é isso a respeito de internet. Mas a internet nos fornece tantas coisas boas, né? Música, cinema, a gente consegue assistir o que a gente quer toda hora. Eu acho que a internet tem que ser... Que nem eu disse, tem que ter equilíbrio. E, gente, sobre tudo que eu falei nesse vídeo, se alguma coisa te ofendeu, ai,
Ela falou sobre a pessoa ser sozinha e eu sou sozinho. Gente, é meu pensamento. Entendeu? Eu fui criada no meio de um monte de festa. Não no sentido de que eu saio todo dia, mas tipo assim, eu acredito no equilíbrio. Mas eu saio mais que o comum. Então tudo bem. Vai ter gente que vai achar isso um problema. Só que na minha criação não é. Então, tipo assim, se você quer ser sozinho, não sendo eu, pra mim tá ótimo. Se você quer fazer, sei lá, se você quer cortar seu cabelo aqui, não sendo eu, tá ótimo, gente. Eu só tô aqui dando a minha opinião. Mas eu acho que é isso. Às vezes é só a gente aprender a se controlar, por mais que seja muito difícil. E, que nem eu disse, de maneira racional, fique fácil, né? A gente falar, não, se controla, se controla. Não é fácil assim, não. Nunca é. Senão, não aconteceria tantas coisas quanto acontecem, né? Gente, quando eu falo tantas coisas quanto acontecem, tipo assim, qualquer coisa. Tudo que acontece, às vezes, sabe, às vezes a gente briga com alguém que a gente gosta muito, mas a gente só brigou por conta do calor do momento. A gente não foi racional. Às vezes nem tem motivo pra brigar, mas você briga. Não foi racional. Não quer dizer que... Mas era seu sentimento falando, não é só porque é seu sentimento falando que tá errado também. Às vezes eu acho que a gente também tem que aprender a escutar quem é pra quem. Isso é pra quem é muito racional, porque eu sou muito sentimental. Às vezes, se a gente é muito racional, a gente também tem que aprender a escutar um pouco os sentimentos. Porque às vezes os sentimentos nos dizem coisas que nós deveríamos perceber e a gente não percebe. Mas é isso. Acho que a conversa de hoje foi essa. Beijo, gente. Que Deus abençoe vocês. Beijo.